Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Um dia muito especial, né? Quando nós celebramos o aniversário da nossa igreja. E eu não sei vocês, mas quando a minha esposa faz aniversário, eu fico muito feliz. Então eu imagino que o coração de Jesus esteja muito feliz. São 54 anos de história. 54 anos de pessoas transformadas, porque quando uma igreja nasce famílias, nascem jovens transformados, casamentos restaurados, vidas sendo salvas. Quando nasce uma igreja, essa igreja ela pode transformar a cidade. Então, quando Jesus disse que Ele mesmo estabeleceria a sua igreja, é para transformar. E a nossa vida foi transformada nessa igreja. Amém? E antes de nós ouvirmos a palavra, eu tive a oportunidade, irmãos, de participar de alguns nascimentos, né, de igreja. Quando uma igreja foi implantada, quando uma igreja cresceu, através do ministério do apóstolo, quando nos envia como equipe apostólica, debaixo de muita oração, de direção do Espírito Santo, e uma igreja nasce. E uma que me marcou muito. Todas têm a sua história, todas têm o seu contexto de nascimento. Mas uma que me marcou muito é a mais recente, talvez, que é a de Borba, no Amazonas. Porque quando nós fomos lá com a equipe, nós encontramos lá a equipe, nós encontramos uma família. E nesse dia, essa família perdeu um ente querido. E essa família, muito triste, pediu para que nós fôssemos até a casa deles orar. E nós fomos lá orar por essa família. E lá nós encontramos duas crianças, que eram os filhos daquela moça que tinha sido assassinada. E a história daquela família mudou, porque aquela igreja estava lá. Eu me lembro que quando eu voltei, numa outra oportunidade, nós estivemos nesse dia, oramos por essa família num velório que nós nem conhecíamos. Uma casa muito simples, no meio lá da floresta amazônica. Nós fomos até essa casa, oramos por essa família, abençoamos, e eu lembro perfeitamente aquelas duas crianças do meu lado e o velório acontecendo da sua mãezinha. E nós oramos pela família, orei por aquelas crianças e vim embora. Voltei para casa, vim para cá. E numa outra oportunidade nós tivemos na igreja, já com a igreja implantada, nasceu a igreja já estava lá. E aí num evento com as crianças, uma dessas crianças falou para mim: pastor, o senhor não lembra de mim, né? Eu falei: não lembro. Ele falou: o senhor foi no velório de mamãe. A vida daquele menino mudou, irmãos, porque nasceu uma igreja ali. Então, quando nasce uma igreja, nasce famílias, histórias, nasce a minha vida e a sua vida. Amém? Nós somos mudados quando a igreja de Jesus é estabelecida. Então, nós temos que celebrar 54 anos de história, de famílias que foram transformadas, inclusive a minha, que foi encontrada por Jesus, e nós estamos aqui. Amém? E eu gosto muito de memórias, eu sempre gosto de fazer memórias, né? Às vezes faço uma loucuras aí com jovens até. Eu gosto de memórias porque eu tenho muitas memórias, principalmente na igreja. Há 30 anos eu estou nessa igreja. Então eu tenho muitas memórias. Eu me lembro que, e eu quero compartilhar com vocês algumas, 2 ou 3, para fazer o seu coração arder pela igreja de Jesus. Eu sei que arde, mas talvez se a gente juntar essa brasa, vai arder mais ainda. Amém? E eu me lembro que quando eu era criança, eu participava da escola dominical, até compartilhei isso no seminário que nós tivemos para os professores do Mundo Ágape. E nós tínhamos toda aquela preparação e os pastores e os ministros oravam. A minha alegria é quando nós descíamos e o louvor estava lá. E eu lembro que o louvor era os jovens, né? E hoje, sendo pastor, já pastoreado os jovens, eu imagino a luta que era para levar aqueles jovens domingo de manhã na igreja, de quem estava coordenando. E eu me lembro que era a pastora Beth, a pastora Dajor, já o seu João. E eu me lembro que essas pessoas, eles estavam ali domingo após domingo, cuidando, zelando, fazendo tudo, ministrando.
E a minha alegria, irmãos, é quando, e não só a minha, viu, de todo o grupo, é quando a gente descia, será que hoje vai ter louvor? Porque era a banda completa. E lá a gente cantava louvores, a gente cantava a alegria do Senhor, posso saltar uma muralha, e era uma festa. E eu ficava muito feliz quando o louvor estava. Mas hoje eu sei, imagina a luta que aqueles irmãos tinham para levar aqueles jovens no domingo de manhã na igreja, para tocar para as crianças. Mas tudo isso fez parte da minha história. Pessoas, agora mesmo a irmã Cida estava aqui, a irmã Cida era tão brava, gente, eu tinha tanto medo dela. Ela era tão brava, e é ainda. Mas eu vejo, irmãos, que isso é a igreja de Jesus, e ela não é brava, não, hoje eu sei. Tanto tempo, tantas lutas, tantas lágrimas, que com certeza ela derramou, quantas coisas enfrentou para estar ali. E nós estamos aqui como igreja. Me lembro também, estava olhando ali o Carlão, que marcou também a minha vida. E quando nós íamos para as Olimpíadas, eu era péssimo no futebol, péssimo. O único lugar que me sobrava era o gol. E era até zoado por isso. E o Carlão sempre ali incentivando, sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Glória a Deus, Carlão, pela tua vida. E tantas memórias, tantas coisas acontecem, e eu sei que vocês também têm muitas memórias. E se não tem, você pode gerar essas memórias na igreja. E eu peço a Deus que te lembre de cada uma delas. Mas lembre-se também que você também faz memórias. Você também é um gerador de histórias nessa igreja, porque Jesus usa cada um de nós. Amém? E hoje se encerra um ciclo e começa outro. Nós celebramos 54 anos e iniciamos um novo ciclo para a nossa vida, como igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre um novo ciclo de Israel, um momento novo para Israel, trazendo para nós nesses dias. Amém? Israel viveu muitos momentos com Deus. Mas em determinado momento, e você não precisa abrir em 1 Samuel 8, 5, diz assim: e disseram-lhe, eis que já estás velho, e os seus filhos não andam mais pelos seus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse, o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto o dizem, pois não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também faze a ti hoje. Israel decidiu mudar o ciclo da sua vida. Israel, o povo, pediu um rei, como todas as outras nações, sendo que quem governava Israel era o Senhor Deus. E Deus disse, faça, Samuel, faça como eles pedem, que seja assim como eles estão pedindo. Dê a eles um rei, se há um rei que eles querem, eles terão um rei. E assim começou um novo ciclo para Israel. E Israel começou a ser governada por um rei. E nós conhecemos a história, e Davi foi um rei, Saul foi o primeiro, Salomão, filho de Davi. E assim foi-se o ciclo de Israel. E Israel foi governada durante anos por reis. Em média, quando já o reino de Israel foi dividido, e a gente não vai se aprofundar nisso, se você tiver curiosidade para saber as histórias das tribos e como Israel foi dividido, você pode fazer a escola da palavra. Mas os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, governaram todo o reino de Israel. Mas após Salomão, Israel foi dividido, o reino sul e o reino norte. E dali em diante, muitos reis passaram, muitos, e governaram Israel durante longos e curtos tempos. Mas a maioria desses reis se afastaram do Senhor. Poucos deles permaneceram firmes diante do Senhor, poucos permaneceram fiéis aos ensinamentos de Deus, poucos foram fiéis a Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um
um rei que foi fiel ao Senhor, sobre um rei que ouviu aquilo que Deus tinha para o povo de Israel e foi temente ao Senhor. Então eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Nós vamos falar sobre o rei Josias. Diz assim, versículo 1, 2 Reis 22, 1. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos sobre Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaias, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou com todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas no umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e que estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, os carpinteiros, os edificadores e aos pedreiros, para comprar a madeira e as pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que lhes entregavam em suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Amém. Josias foi um dos poucos reis de Israel que obedeceram à voz do Senhor. Josias foi um dos poucos reis de Israel que governaram o reino de Israel, que governaram o reino do sul de Israel, que obedeceu cada um dos ensinamentos de Deus. E o que nós vamos falar hoje é o que está no versículo 5, final. Para que reparassem a casa do Senhor e reparassem todas as fendas da casa. Josias, ele foi um dos homens de Deus que ouviu a voz do Senhor e com zelo reparou a casa do Senhor, a sua estrutura. Ele reparou a estrutura da casa do Senhor. No versículo 2 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, o que faz de um homem, e quando eu digo homem, somos a criatura de Deus, homem e mulher. O que nos faz ser um bom rei, ou um bom líder, ou um bom homem? O que nos faz ter um caráter transformado? O que nos faz ter hombridade? O que nos faz dar bons testemunhos? É a transformação de Cristo em nós. Amém? Mas toda essa transformação, todo esse princípio, nós recebemos de alguém. Tudo que você tem hoje, você recebeu de alguém. Talvez você não recebeu diretamente dos seus pais, talvez por um contexto familiar difícil, mas alguém te ajudou. Talvez um amigo, um parente, um tio, alguém te inspirou a fazer algo. E foi exatamente o que Josias fez. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, e quando ele tinha 26 anos, que ele já tinha formado na sua mente todos os princípios que ele havia recebido de sua mãe, tudo aquilo que ele tinha recebido de sua família. Por isso a Bíblia diz que ele não se apartou daquilo que ele recebeu de seu pai, né? Dos seus antepassados, de Davi, daquilo que Davi havia passado como um rei.
os princípios de Deus. Então, o que nos faz ser um bom líder, um bom amigo, um bom homem, um bom pai, um bom amigo? São os princípios que nos rodeiam. Nós temos que valorizar tudo aquilo que nós recebemos de Deus através de cada um de nós. Porque a igreja de Jesus, ela é feita de pessoas, nós somos a igreja. Vidas são transformadas aqui, famílias são restauradas, e aqui nós nos conhecemos, aqui nós nos lixamos e conhecemos a família, os nossos filhos crescem juntos, nós celebramos juntos os nossos aniversários, nós celebramos juntos o Natal, nós celebramos juntos as festas, nós celebramos juntos os cultos, nós estamos aqui hoje juntos celebrando 54 anos da igreja. Então, o que fortalece a vida de um homem, o que fortalece os princípios, são os ensinamentos. Aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós recebemos de ensinamento, os princípios de Deus. E quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós temos que guardar essa palavra no nosso coração, e nós temos que ser fiel aos ensinamentos de Deus. Sabe quando o seu pai já disse para você, ou alguém já te disse, olha, já passei por isso, não faz assim, porque vai dar errado. Não é porque aquela pessoa quer que você não prospere ou não avance, é porque ela já fez e ela sabe que vai dar errado. Não é verdade? Quando nós erramos em algo, nós queremos passar para as pessoas, para que elas não errem naquilo que nós erramos. E quando nós ouvimos e temos humildade para ouvir e entender esses ensinamentos, nós podemos ser cada vez mais referência, assim como Josias foi. Ele guardou tudo aquilo que ele recebeu, todos os ensinamentos, todos os princípios, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele permaneceu fiel àquilo que ele aprendeu de Deus. E nós? Como será que é o nosso comportamento diante dos ensinamentos de Deus? Diante da palavra que nós recebemos no culto, diante da palavra que nós recebemos no Agape House, diante das palavras que nós recebemos no ministério, diante das palavras de Deus que nós recebemos no nosso devocional, no nosso pessoal. Será que nós guardamos os ensinamentos de Deus ou entram por aqui e saem por aqui? Será que Deus, quando escrever a sua história, Ele vai poder dizer, e André seguiu todos os meus ensinamentos, e os ensinamentos de seu pai? Será que Deus vai poder registrar isso a respeito de mim, a respeito de você? Pois esse é o desejo de Deus. Porque quando nós nos colocamos, irmãos, como pessoas humildes, servas, que zelam os ensinamentos de Deus, nós nos tornamos referências para próximas gerações. Assim como eu fui marcado por tantas histórias, tantos momentos, eu também quero ser uma pessoa que gere memórias e marque a vida das pessoas de uma forma positiva, através dos ensinamentos de Deus, que são eternos. Amém? Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e leu. Versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei Josias as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e Asaias, e o servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Quando Josias tem a iniciativa de reparar o templo de Deus, os trabalhadores, os sacerdotes encontram o livro da lei. Eles encontram os ensinamentos de Deus e ele, como um ato de humilhação, ele rasga as suas vestes e fala, nós não estamos seguindo aquilo que o Senhor nos disse a fazer. Os nossos pais não seguiram. Vá e consulte ao Senhor por mim e pelo povo.
eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente dos meus antepassados. Eu quero acertar. Eu quero colocar as coisas no trilho. Eu quero fazer como tudo tem que ser feito. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor como servos, através da sua palavra e dos seus ensinamentos, nós podemos consultar a Ele. Nós podemos falar com Deus e Deus vai ouvir a sua voz e Deus vai responder a sua oração. E Deus vai se agradar da sua atitude, do seu comportamento, assim como Ele se agradou da vida do rei Josias, que trouxe o conserto para o seu reinado, que trouxe o conserto para a sua vida, Ele trouxe o conserto para o seu povo. E Ele disse, consultem ao Senhor, porque nós temos nos afastado daquilo que nós somos ensinados a fazer. No versículo 3 ao 7, ele diz assim, e sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual o guardou do umbral da porta, e ao juntar do povo, e deem às mãos dos que têm ao cargo da obra a obra daqueles que estão encarregados à casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas. A primeira coisa que ele fez, a primeira ação dele foi uma ação de reforma. Porque aquilo, eu imagino que consumia o olhar dele em ver a casa do Senhor toda mal acabada, cheias de fendas, cheias de reforma para fazer. E ele fala, pega todo o dinheiro da casa do Senhor, entrega na mão daqueles que executam a obra e vamos reformar a casa do Senhor. Vamos refazer, vamos deixar bonito. E todos os reis, meus irmãos, que foram retos aos olhos do Senhor, tiveram a ação de fazer algo por Deus. E eu digo ação como essa. Uma ação de reforma. Uma ação de voltar os olhos para os princípios de Deus e para os ensinamentos de Deus. Todos os reis que foram retos diante do Senhor, e foram poucos, porque muitos reis passaram por Israel nesse período, desde que eles pediram um rei, muitos reis passaram, mas poucos foram retos aos olhos do Senhor. Mas todos aqueles que foram retos aos olhos do Senhor, fizeram uma reforma no templo do Senhor, fizeram uma reforma nas estruturas do templo, fizeram uma reforma religiosa, tirem todos os ídolos, tirem todos os santos, pois existe só um Deus. Porque Israel se corrompia na prostituição, na idolatria, e todas as vezes que Deus levantava um rei segundo o seu coração, todas as vezes que um homem se levantava e seguia os princípios, ele trazia uma reforma, ele era ousado. E uma palavra que a gente tem dito muito é, seja santo e ousado. Ele foi santo, ele se humilhou, ele entendeu que ele precisava seguir os ensinamentos dos seus pais, daquilo que ele aprendeu, ele precisava ser reto. Mas além dele ser santo, ele foi ousado. Recolham tudo e vamos reformar a casa do Senhor. Santo e ousado. Todo homem de Deus, ele tem que ser santo e ousado. Se você quer ir mais longe, se você quer fazer mais por Deus, você precisa ser santo e ousado. Porque não adianta só você buscar e não fazer para o Senhor. Porque a nossa missão é estabelecer o reino dos céus. Então, quando nós buscamos a santidade de Deus, quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos a presença dEle, Ele nos enche de autoridade e de unção, para que a gente execute a sua obra, para que a gente avance, irmãos. E quando eu me lembro dessa santidade e dessa ousadia, especificamente aqui do rei Josias, eu me lembro de nós como igreja. Porque nós buscamos a santidade, nós buscamos a presença de Deus, e quando Deus diz vai, nós vamos. Quando Deus diz fica, nós ficamos. Quando Deus diz agrupa, nós agrupamos. Quando Deus diz celebra, nós celebramos. Porque assim se move o povo de Deus, debaixo da mão do Senhor, debaixo da direção do Espírito Santo. Santo e ousado. E às vezes a ousadia não vai vir só em você fazer ou ir, mas às vezes a sua ousadia vai ser também obedecer a Deus.
Eu particularmente sou levado a ir pela minha personalidade. E muitas vezes Deus fala, não. E eu tenho que ser ousado para obedecer e ficar. Deus conta com cada um de nós, dentro dos seus princípios, dentro dos ensinamentos, dentro daquilo que nós recebemos aqui, na casa do Senhor. Trabalhar para o Senhor, reparar as fendas da casa do Senhor, servir ao Senhor com alegria. São 54 anos de história. Quantas fendas não foram abertas aqui, quantas fendas não foram abertas no seu coração, quantas histórias não se passaram por aqui, mas nós estamos aqui juntos. Veja aqui no versículo 7, diz assim, porém com eles se não fez conta do dinheiro que lhes entregavam em suas mãos. Toda aquela riqueza da casa do Senhor foi passada para aqueles que eram responsáveis pelas obras. E não se fez conta, eles não se preocuparam em quem estava entregando aqueles dinheiros, aqueles valores, aquela riqueza. Por quê? Porquanto procediam com fidelidade. Aleluia! Sabe por quê? Ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo? Porque nós procedemos com fidelidade. E aquilo que o Senhor confiar na sua mão, eu tenho certeza que você vai fazer com fidelidade a Deus. E não vai ser necessário os pastores ou o seu líder ou o apóstolo ficar olha, e isso, você está fazendo certo. Por quê? Porque você é santo e ousado. Porque você é servo. Porque eu sei que o desejo do seu coração, se não é, vai ser hoje, em nome de Jesus, é fazer a vontade daquele que te chamou. Quando nós temos fidelidade, irmãos, no nosso coração, todo o povo de Deus prospera. Quando eu sou fiel a você e você é fiel a mim, todo o povo de Deus prospera. Porque há alegria, há abundância. Quando nós amamos uns aos outros, quando há fidelidade entre nós, quando uma igreja celebra 54 anos de história, há muita fidelidade envolvida. Há muito amor envolvido. Em todas as igrejas que são estabelecidas pelo Senhor, fendas são abertas, mas do mesmo jeito que elas são abertas, Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus como você, para reparar essas fendas. E Deus conta com cada um de nós, espiritualmente e braçalmente. Porque quando nós oramos uns pelos outros, quando eu intercedo por você, eu estou me colocando numa brecha em oração por você. E se existe algo na sua vida que te perturba ou algo que te afaste de Deus, durante a minha oração, essas fendas da sua vida, elas são fechadas através de oração. Quando você ora por mim, como eu sei que vocês vão orar semana que vem, porque nós vamos para a África. Ora bastante, irmãos. Quando vocês estiverem orando por nós, eu, o Jonathan e o Gui, enquanto nós estivermos lá na África, em Moçambique, eu sei que vocês vão estar orando. Enquanto Satanás estiver martelando a gente lá, sabe o que vai acontecer? A oração de cada um de vocês vai estar fortalecendo a nossa fé. E se Satanás tentar romper, ou causar contenda entre nós, ou até mesmo de atentar algum mal contra nós, nada chegará à minha tenda. Porque nós somos unidos e há fidelidade em nosso coração. Aleluia! Quando nós nos colocamos como reparadores de fenda, quando nós nos colocamos diante dos ensinamentos de Deus, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós rasgamos as nossas vestes, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus faz o milagre e nós podemos reparar todas as fendas da casa do Senhor e do nosso coração. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Que o Espírito Santo agora direcione essa palavra para o nosso coração. Amém? Diz assim: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis,
Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós somos o templo de Deus. Só que assim como Satanás, por diversas vezes tentou destruir Israel, com guerras, com infidelidade, com idolatria, com impureza, com prostituição, com mentira, com orgulho, com soberba. Entrava um rei, saía outro rei, e os reis se afastavam do Senhor e se prostituíam. E a casa do Senhor era deixada de lado. O templo do Senhor era abandonado, o povo era deixado de lado. Deus não conseguia se achegar ao seu povo pelo seu pecado. Assim somos nós hoje. Porque hoje nós somos o templo de Deus. E Satanás continua tentando rachar o templo de Deus que é você. Satanás continua tentando romper a aliança que nós temos com Jesus através do seu Espírito, irmãos. Agora mesmo, antes do culto, eu conversava com o Daniel. Nós falávamos sobre o Agape House, o quanto, irmãos, o quanto Satanás está destruindo casamentos, famílias e histórias. E amanhã, ele vai investir mais. E depois de amanhã, ele vai investir mais. E a cada dia que passa, Satanás vai investir mais e mais para destruir os filhos de Deus. Por isso nós somos chamados para desfazer as obras do diabo e implantar o reino dos céus. Esses dias atrás eu brinquei que a gente desfaz com o pé e vai construindo com a mão. Nós vamos destruindo as obras do diabo, trabalhando enquanto é dia, incansavelmente, porque Satanás não para um minuto. E a Bíblia nos deixa claro que comunhão tem com a injustiça e a justiça, a luz com as trevas. Que comunhão tem a casa de Deus com a prostituição, que comunhão há? Não há comunhão. E todas as vezes que nós aceitamos essas palavras ou esses princípios para nós e não guardamos os princípios no nosso coração, o nosso templo ele é rachado. Fissuras são abertas, brechas são abertas. E quanto mais brechas nós temos no nosso templo, na casa do Espírito Santo, mais bombardeado nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos do pecado, mais Satanás vai abrindo a brecha do templo, que é você. E quanto mais vulnerável você fica a Satanás, quanto mais vulnerável eu fico ao diabo, mais ele me ataca. Porque o objetivo dele é destruir você e a mim. Ele veio senão para roubar, matar e destruir. Hoje ele ataca de uma forma, amanhã ele vai atacar mais. Então, se hoje você está aqui, você tem sido atacado pelo diabo, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui para nos revestir do seu poder. Porque amanhã Satanás vai investir mais ainda em você. Mas se você e eu saímos daqui revestidos da glória de Deus, se nós saímos daqui, irmãos, com as nossas brechas fechadas e reformadas pelo Espírito Santo, nós sairemos daqui mais forte. E quando você e eu encontrarmos alguém debilitado, cansado, você vai poder ajudar essa pessoa, você vai poder ser um agente de Deus na vida dela, para transformar a vida daquela pessoa. Amém? No versículo 14 diz que nós somos a luz. A luz brilha, e aonde há luz não há trevas. Você é a luz, você faz a diferença. No versículo 16, Deus fala assim, neles habitarei e entre eles andarei, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, que promessa de Deus, e eles serão o meu povo, e eu andarei no meio deles. Deus está aqui.
Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está com você. Deus está com você em todo o tempo. Ele nunca te abandona. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Nós viramos as costas para Deus. Assim como Israel virou as costas para o Senhor diversas vezes, começando quando eles queriam ser igual às outras nações. E Deus falou, vocês não são igual. Mas eles queriam. E muitas vezes nós desejamos também ser igual aos outros. E Deus está dizendo, não, mas você não é igual aos outros. Mas existe um padrão, mas você não é igual. O que eu tenho para você é diferente. E muitas vezes nós somos levados pela voz do povo, e o povo vai dizendo, nós queremos, e você, tá bom, nós queremos também, então. Seja aquilo que Deus tem para você. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Tenha intimidade com o Espírito Santo, seja fiel aos ensinamentos de Deus, seja fiel aos ensinamentos dos seus pais. Tudo aquilo que você recebeu dos seus pais, seja fiel. Seja fiel a tudo aquilo que você recebeu do seu líder, boas palavras, bons ensinamentos, seja fiel. A fidelidade te leva muito mais longe, você nem imagina o tanto. Quando você é fiel a Deus, quando você é fiel àquelas pessoas que estão com você, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, quando você é fiel e honra cada uma das pessoas que Deus tem colocado na sua vida, Deus te leva cada vez mais longe, irmão. Cada vez mais longe. E Satanás não encontra brecha em você. Por quê? Porque você está revestido do Espírito Santo. Você está revestido do poder de Deus. Capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 1. Para nós encerrarmos. Diz assim. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito. Como anda a sua carne, o seu templo, e como anda o seu Espírito? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós alimentamos o Espírito Santo que habita em nós, amém? Como está teu Espírito hoje? Como você tem alimentado o seu espírito? De Netflix? De Instagram? Facebook? TikTok? Um tempo atrás, faz tempo já, eu baixei o aplicativo TikTok, né? No mesmo dia eu tirei. É um absurdo. Eu não sei se dá para filtrar, tá? Eu sou bem leigo nessas partes. Nem sei se dá para colocar um filtro e tal. Mas o que apareceu ali para mim foi, não, isso aqui é uma armadilha do diabo para mim. Tudo que é vídeo que não presta. Deve ter algumas coisas que prestam, né? Mas para mim eu falei, não, eu não quero, Senhor. Como está o teu espírito? Como está o teu corpo? Como está o teu templo? Você é templo de Deus. E eu habitarei e serei o seu Deus e andarei com eles. Como está o templo de Deus hoje? Como você tem feito para que as fendas que foram abertas na sua vida sejam fechadas? Talvez mágoas, talvez um rancor, uma raiva, talvez um ódio, talvez uma ferida, um mal que foi feito para você te feriu profundamente, mas você sabe que ela está ali, mas se cutucar dói ainda. Será que o Espírito Santo já conseguiu acessar? Será que a reforma foi feita por completa? Será que você permitiu que o Espírito faça a reforma espiritual e física por completo? Quando nós nos aproximamos de Jesus, irmãos, nós somos a luz. E aonde há a luz, não há trevas. Não tem comunhão com a injustiça, e a justiça não tem como. Por isso Israel cada vez mais se afastava de Deus. Porque eles se misturavam com as trevas, com a idolatria, com a prostituição. Eles iam se afastando, se afastando. Mas Deus é tão misericordioso que de tempos ele levantava um rei como Josias e outros poucos que se arrependiam e voltavam o seu coração para os ensinamentos de Deus.
quando Deus colocou essa palavra no meu coração, para o aniversário da igreja, eu recebi como uma cajadada de Deus, porque eu preciso reparar o meu templo. Eu preciso reparar o templo de Deus. Preciso deixar as imundícies, preciso deixar de lado aquilo que me atrapalha de me aproximar mais de Deus. E eu pedi: Deus, me limpa. No capítulo 7, versículo 1 diz: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais santo, mais parecido com Ele nós ficamos. Quanto mais perto de Deus, mais o nosso rosto resplandece a glória do Senhor. Eu tenho certeza que você quer começar esse novo ciclo, porque quando se celebra um aniversário, você encerra um e começa outro, como no seu aniversário. E hoje, irmãos, é o aniversário da igreja de Jesus, da noiva dele. Como eu disse, eu me alegro muito com o aniversário da minha esposa. E eu quero começar um novo ciclo, debaixo da bênção do Senhor. Nós já estamos vendo, né, como nós falamos aqui, apóstolo, a nuvem de Deus, e as coisas já estão acontecendo. Deus cumprindo todas as suas promessas para nós. Deus tem transformado a nossa vida, irmãos. Deus tem transformado a nossa casa. Como eu disse, há 30 anos aqui eu sirvo ao Senhor. Desde os meus 8 anos eu sirvo ao Senhor aqui. E as minhas filhas vão poder dizer que a vida inteira. Que privilégio. Mas por quê? Porque cada um de nós aqui, de tempos em tempos, estamos reparando fendas que são causadas pelo tempo. No templo, nas paredes, nos ministérios e no meu coração. Não desista daquilo que Deus tem para você. E comece um novo ciclo hoje, no aniversário da igreja de Jesus. Eu tenho certeza que Ele está andando no nosso meio, porque é aniversário da esposa dele, da noiva dele. E se Ele se alegra, eu quero me alegrar também. Amém? Quero pedir que você coloque agora a sua mão sobre o seu coração. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu sei que nós temos um inimigo, Senhor Deus, que se chama Satanás. E Satanás tem tentado, Senhor, ferir, ó Deus, a tua igreja, Senhor. E eu sei que amanhã será um ataque maior, e depois maior, e assim será, Senhor Deus. Mas ninguém pode ferir a tua igreja quando nós estamos revestidos pela tua palavra e pelos teus ensinamentos, Senhor. Passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. E eu peço agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor tape agora, Senhor Deus, todas as fendas abertas, Senhor, por Satanás. Toda ferida causada no seu coração, todo medo que se achegou sobre você, em nome de Jesus, que você seja curado pelo Espírito Santo. E seja restaurado, que o templo de Deus, que é o seu corpo, seja restaurado pelo Espírito Santo. Se existe alguma enfermidade que tenta te paralisar, que você seja curado agora em nome de Jesus. Que o seu físico, que a sua força seja renovada, que o teu espírito seja renovado, e que hoje, que se encerra e se inicia um novo ciclo desta igreja, Igreja Apostólica Ágape, que seja também um novo ciclo para você como igreja. Em nome de Jesus, que toda a escama caia dos seus olhos e que você seja livre pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Que a sua casa seja restaurada, que a sua família, os seus sonhos, os seus netos, os seus filhos, toda a sua geração se lembre dos ensinamentos que você tem passado a eles. E que nessa manhã nós possamos sair daqui com os nossos olhos em Cristo e nos seus ensinamentos, para que possamos firmar os nossos pés na rocha, em nome de Jesus. E que você seja cheio do Espírito Santo, que você saia daqui santo e ousado, que
Que você saia daqui nessa manhã valente. Que você saia daqui nessa manhã com ousadia do Espírito. Que você saia daqui nessa manhã renovado as suas forças. Que você saia daqui nessa manhã cheio da presença de Deus, rasgando as suas vestes e se humilhando diante do Todo-Poderoso nosso Deus. Que você saia daqui nessa manhã sendo o povo de Deus, edificando, colocando os seus pés nos fundamentos que é Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que os seus pés sejam fundamentados em Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Que nada vale sua fé. Que nada vale sua fé. Em nome de Jesus, você é inabalável. Levante sua voz e declare isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare isso. Aleluia. Tu és Senhor. Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, cada uma dessas palavras do nosso coração, Senhor. O Senhor é o nosso fundamento, o Senhor é o fundamento desta igreja, Senhor. O Senhor é o fundamento da nossa casa e da nossa família, do ministério. E pelo Senhor nós vamos permanecer firmes. Pelo Senhor nós lutaremos até o fim, Senhor. Fortalece, Deus, a nossa fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter os nossos olhos santos. Nos ajuda, Senhor, a ter os olhos bons, para que todo o resto seja bom. Nos ajuda a amar, ó Deus, ao próximo. Nos ajuda, Senhor Deus, a respeitar, a ouvir os ensinamentos, a ser santo, a ser humilde. Nos ajuda, Senhor Deus, a esse novo ciclo, Deus, que se inicia na tua igreja, Igreja Apostólica Ágape de Ubatuba. Que nesse novo ciclo, Senhor, nesse novo ano de bênção, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que seja um ano de muita conquista,
nós profetizamos sobre a Igreja Apostólica Ágape um ano de conquista, ano de alargar as estacas, um ano de crescimento, um ano de fortalecimento, de estrutura, um ano de fortalecimento aos corações de pessoas fiéis, pessoas que amam uns aos outros e são fiéis uns aos outros. Profetizamos salvação na tua casa, Senhor, que na tua igreja, Senhor Deus, esse ano seja ano de salvação, de restauração, de reconciliação. Que esses lugares, Senhor Deus, esse ano que se inicia, sejam poucos, ó Deus, para aqueles que o Senhor há de enviar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que do altar, ó Deus, da tua igreja flua, Senhor Deus, o rio de água viva. Flua, Senhor Deus, os milagres. Flua, Senhor, a restauração. Que da nossa casa, Senhor, flua um rio de água viva. E que a cidade de Ubatuba, Senhor, seja transformada pelo poder do teu Espírito Santo que está neste lugar e habita em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, aleluia. Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã, Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por nos salvar, Senhor, e nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Obrigado pelas suas promessas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, é que nós te agradecemos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo.